Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson e estou aqui para darmos continuidade às pregações expositivas. E o texto que nós iremos estudar hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao versículo de número 23. Uma oração importantíssima que o apóstolo Paulo faz a Deus em favor dos Efésios. Então esse texto terá um peso importantíssimo, princípios espirituais insubstituíveis. Então invista tempo nessa mensagem, estude comigo, faça as anotações, aplique essa palavra e a tua vida será muito edificada. As pregações expositivas, elas costumam ser mais longas. Mas por que elas são de mera importância? Porque a chave do texto é o contexto, a chave do contexto é o propósito, a chave do propósito são os princípios, a chave dos princípios é a obediência e a chave da obediência é o resultado. Porque quando a Bíblia fala expositivamente, Deus fala e a palavra de Deus não voltará vazia. Isaías capítulo 55, versículo 11. E embora pregamos expositivamente, muitas coisas ainda acabam ficando de fora, porque o tempo acaba sendo limitado. Então fique comigo, estude, você será muito abençoado. Vamos à leitura do texto e após a leitura estudaremos juntos. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo 23 diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para que nós venhamos contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Efésios foi escrito para que a igreja tenha identidade e posicionamento em Cristo Jesus. Não é uma carta que Paulo aborda um problema específico, como em 1 Coríntios, Romanos e Gálatas, mas é uma carta para a igreja despertar, saber quem ela é, saber o que ela tem. Porque quando você tem algo, mas não sabe que tem, é como se não tivesse. Por isso essa oração é muito importante. A carta aos Efésios é uma carta cronológica. Ela tem 6 capítulos. Lembrando que os 3 primeiros capítulos é a obra de Deus. A obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo em favor da sua igreja. Por isso a palavra obra, trabalho vai aparecer muitas vezes, enfaticamente. E nos 3 últimos capítulos é a obediência, como devemos caminhar. Por isso que a palavra caminhar, andar, vai aparecer também enfaticamente. E por isso que Paulo faz 2 orações nessa carta, muito importante. E com muito propósito, porque a oração do capítulo 1, qual lemos agora, é uma oração por entendimento, é uma oração por sabedoria, para compreender a obra que Deus fez pela igreja. E a oração que Paulo faz no capítulo de número 3, do versículo 14 ao 21, é para que a igreja receba poder espiritual no homem interior, para caminhar, obedecer em todas as áreas da vida. No capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, Paulo introduz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo à igreja. A Trindade em ação. O Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, Jesus que perdoou os nossos pecados através do seu sangue precioso e o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção, afetando o passado, presente e futuro. Agora nesses versículos aqui, Paulo está levando a igreja para Deus através da oração, que também vai afetar o passado, o presente e o futuro. Os efésios, eles eram idólatras. Eles adoravam a deusa Diana.
Eles tinham orgulho da idolatria, da cidade deles. Era uma cidade rica, populosa, uma cidade que tinha muita influência no Império Romano naquela época. E é isso que Paulo quer deixar muito claro nessa carta, que eles não passaram de uma religião para outra. Eles saíram de uma religião e passaram a ser cidadãos do reino de Deus. Faz toda a diferença também entender isso. Então vamos à exposição do texto, começando pelo versículo de número 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo, ele não orou superficialmente, não orou misticamente, ele não somente fechou os olhos ali e saiu falando o que veio na cabeça dele, mas é uma oração cronológica, intencional e proposital. Por isso que ela começa, por isso, tem uma causa. E qual que é a causa? O evangelho, o poder de Deus para a salvação, tinha realmente causado impacto, convertido a vida dos efésios. Porque Paulo também, não só ele está dizendo que ele também ouviu. Significa que outros também ouviram. Ouviram o quê? Fofoca? Crítica? Como hoje acontece, infelizmente, entre os irmãos? É crente criticando crente, é crente fofocando de crente, é crente maldizendo crente. Isso aí entristece o Espírito Santo. Independente das denominações, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos exortar uns aos outros e não expor uns aos outros, como está acontecendo hoje. Paulo ouviu aqui falarem da fé e do amor deles. E você tem falado bem dos teus irmãos? E você tem falado da conversão dos teus irmãos, da fé dos teus irmãos, do amor dos teus irmãos? A conversão deles era entre eles e Deus e entre eles e o povo. Não era somente entre eles e Deus. Era uma conversão que realmente evidenciou, ouvido a fé que há entre vós. Não era uma fé isolada, uma fé que há entre vós. E em quem era a fé deles? No Senhor Jesus. É a chamada fé salvífica. É a fé que vem do alto, é a fé que vem de Deus. É a fé que produz amor, é a fé que evidencia a salvação. É a fé de Abacuque 2,4, o justo vive pela fé. É a fé de Romanos 1,17, o justo vive pela fé. É a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé de Tiago capítulo 2, é a fé que tem obras. Efésios 2,8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não fui salvo porque eu tive essa fé, mas eu tenho essa fé porque eu fui salvo. A graça é a causa da salvação. Essa fé salvífica é o instrumento, é a base da salvação. E as boas obras, o amor para com o próximo, é a evidência dessa salvação. Ela produz amor. Não tem como você ter essa fé e não amar o próximo. E não tem como você amar o próximo sem ter essa fé. É por isso que o texto é muito claro aqui, ó. Ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus, porque Ele é o autor dessa fé, Ele é o autor e consumador da fé, e o amor para com todos os santos. O amor deles era um amor espiritual, de Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em vós, pelo Espírito Santo que vos foi outorgado. Esse amor não tem fim, é só ler 1 Coríntios capítulo de número 13. Esse amor evidencia que somos discípulos de Jesus. João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: assim conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. O amor deles era para com todos os santos, não era com alguns. Não era com os preferidos, com os melhores, com os mais chegados, mas para com todos os santos. Você acha que aqui, entre todos os santos, não havia pessoas difíceis de lidar? Mas é um amor decisivo, disposicional, não é emocional, não é até certo ponto. É de acordo com Deus. Se Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, por que nós não podemos amar o próximo? Por que nós não podemos amar as pessoas que são diferentes de nós? Esse amor não é emocional, esse amor é um amor espiritual. Por isso que esse amor evidenciava. Paulo ouviu isso. Agora a minha pergunta é aqui nesse texto: se fosse hoje, o que Paulo ouviria de nós? Será que Paulo ia ouvir que você tem uma fé operante como essa fé aqui?
entre todos no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos? Paulo ia ouvir isso de você? Paulo ia ouvir isso da tua igreja? A tua fé é no Senhor Jesus e está produzindo esse tipo de amor? Ou você guarda mágoas, rancor, ódio, ressentimento? Essa palavra aqui é para trazer transformação, não é só para te dar informação, não. É para trazer mudança. Versículo 16, Paulo diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esse versículo aqui é cheio de lições, porque a carta aos Efésios é cheia de conexões. Paulo, ele dá exemplo aqui, nessa oração. Primeiro, por quê? Ele estava preso em Roma. E isso era uma das causas que os Efésios estavam desfalecendo na fé. Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 3, versículo 13 e no capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 22. Paulo vai sempre encorajar eles a não desfalecer nas prisões de Paulo, porque era por amor aos gentios que ele estava preso. É por isso que ele sempre menciona, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele vai enfatizar algumas vezes isso aqui nessa epístola. Sou embaixador em cadeias. Paulo nunca disse que ele era prisioneiro de César nem de Roma. Ele era de Cristo, porque ele sabia o porquê ele estava lá, pelo propósito que ele estava lá. E o que isso fez? Qual a evidência isso deu na vida de Paulo? Paulo estava limitado fisicamente e geograficamente, mas não espiritualmente. Ele podia orar. Ele podia levar a sua súplica àquele que é ilimitado, que é o nosso Deus. Paulo estava limitado, mas Deus é ilimitado. Um dos atributos de Deus é ser ilimitado, ele não tem limites. Então Paulo não permitiu que a prisão o impedisse de falar com aquele que tem toda a autoridade e liberdade. O cadeado mais perigoso de uma cela não é a corrente nem o cadeado que prende a cela, é se conformar com ela. E Paulo não se conformou. Ele agiu, inclusive ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele orou pela igreja, ele estava distante deles e cuidando deles. E você tem permitido que o lugar que você está, a situação que você vive, impeça você de agir espiritualmente como Paulo agiu? Paulo está orando. E mais, Paulo não está pedindo nada pessoal para ele. A oração de Paulo não é egoísta. Ele não pede para Deus livrar ele da prisão, ele não reclama, ele não murmura, ele ora pela igreja que está distante dele, ele está cuidando da igreja espiritualmente, e ele está numa situação, fisicamente falando, limitada. Mas olha a mente espiritual dele como é ilimitada. Ele está orando ao Pai, para cuidar da igreja, dar entendimento à igreja. É muito sério isso. E nós vamos estudar mais detalhes aqui, porque Paulo fala, não cesso. É um exemplo que ele mesmo deu, ele mesmo escreveu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz, orai a todo tempo no Espírito. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1, orai e não esmoreceis. Oração é um mandamento. Assim como você precisa de ar para estar vivo fisicamente, você precisa de oração para estar vivo espiritualmente. A oração era o fundamento do ministério de Paulo. É quando você mostra sua total dependência ao Deus que tem toda onipotência. Sem oração você não consegue viver espiritualmente. Paulo está orando sem cessar. Ele diz aqui, não cesso. Ele mesmo vive aquilo que ele ensina nas suas epístolas. E o que ele faz? Não cesso de dar graças por vós. Você tem dado graça pelos teus irmãos? Você tem dado graça pelo teu pastor? Você tem dado graça pela tua família na fé? Paulo dá graças. E olha a situação que ele está. Ele não está em nenhuma situação confortável, fisicamente falando. E quando nós lemos a carta aos Efésios, parece que Paulo está no paraíso, mas ele não está, ele está preso. Mas a mente dele está no paraíso. A mente dele está em Cristo Jesus. E ele conhecia a igreja, ele conhecia os santos, fazendo menção de vós, nas minhas, não é na minha oração, nas minhas orações. É um homem que tinha um estilo de vida espiritual. A oração faz parte da vida dele.
Você tem orado? Ou tem colocado desculpas, problemas, ocupações, distrações para não se achegar ao Senhor Todo-Poderoso? Paulo sabia da importância da oração. A oração não é informação. Por isso que essa oração aqui é muito importante, tem um peso muito significativo. Deus não precisa da tua informação. Oração é intimidade, é comunhão, é comunicação. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita na palavra, Deus fala com você. Agora vamos para o versículo 17 e ver o que Paulo pediu. Qual é a petição de Paulo? Ele deu graças primeiro. Agora ele vai fazer a petição. Essa petição tem um peso muito importante. Ela faz parte do propósito da igreja. Eles são cidadãos do reino de Deus. E Paulo, quando vai dar início à petição, versículo 17, ele vai direto na causa. Ele não ora pelos sintomas, ele ora pela causa. Ele não faz como muitos de nós. Vamos nos sintomas. Não, ele vai na raiz. E qual era a raiz aqui? Espiritual. A igreja não precisa de projeto. A igreja não precisa de coisas. A igreja precisa de visão. Visão espiritual para continuar caminhando da maneira que Deus estabeleceu. E não se conformar com esse mundo. E não se amedrontar com esse mundo. E não ser amiga desse mundo. E não amar esse mundo. Mas estar preparada para a volta do grande rei Jesus Cristo. E sabendo Paulo da causa, do problema, ele vai direto ao Pai, para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, ele vai direto à fonte, direto ao rei, direto ao dono, direto ao soberano, Deus. Não vai intermediário nenhum, não ora para anjos, não ora para nenhum santo, ele vai direto a Deus. Porque só ele pode ouvir as orações e só ele tem controle de todo o universo. E essa petição de Paulo ia afetar a vida passada, presente e futura da igreja. Passado porque eles precisavam saber qual a esperança do chamamento deles. Futuro para saber a herança que eles são em Deus. E presente para entender a força do poder de Deus que opera sobre a igreja. Então, há uma estrutura aqui muito profunda. E nós vimos que Paulo foi aonde? Direto a Deus. Por que Paulo pode orar diretamente a Deus? Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo não é o Deus de Jesus, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Só através de Jesus nós temos acesso a Deus. Só através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele ensinou os discípulos a orar, ele disse, Pai nosso, ele não disse Pai meu, ele disse Pai nosso que estais no céu. Ele deu o princípio da oração ali. Então nós só podemos se achegar a Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor porque ele tem toda a autoridade, ele está à destra de Deus. O texto vai deixar isso claro mais à frente. E ele é Cristo, o ungido, que veio cumprir o propósito de Deus na terra. Se nós negarmos isso, se nós não reconhecermos essa autoridade de Jesus, nós não somos filhos de Deus. Porque nós estamos chamando Deus de mentiroso e falando que o testemunho de Deus é falso. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. E por causa dele, Paulo pode chegar a Deus e orar. Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós podemos se achegar a Deus. O Pai da glória, aquele que tem todo o peso, toda a autoridade, vos conceda espírito de sabedoria. Você percebe a conexão da oração? Vos conceda. Não é algo que a igreja pode comprar, pode manipular, pode negociar. Só vem do alto, não vem de homens, não vem da terra. O Pai da glória vos concede. Ele só pode conceder porque ele é o Pai da glória. Glória é o peso, a autoridade, a manifestação, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus em ação. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria aqui é uma palavra que está muito conectada com a fé, que no hebraico também tem uma das traduções como Hokmah, habilidade de ver a vida com os olhos de Deus e obedecer. É só olhar Hebreus capítulo 11, os homens e as mulheres, os santos da fé, que o mundo não era digno deles. Por quê? Porque eles tiveram essa habilidade aqui, de obedecer a Deus.
de ver o futuro do presente, e isso fazer toda a diferença de como você vive. A minha pergunta para você é: quantas vezes você foi de Gênesis a Apocalipse estudar as Escrituras e ver o que Deus fala sobre vida pessoal, vida espiritual, casamento, família, vida na igreja? Quantas vezes você foi lá avaliar para aplicar de acordo com a visão de Deus e não de acordo com a tua vontade, o teu entendimento ou com a opinião dos outros? Quantas vezes? Isso é o espírito de sabedoria, a habilidade de ver a vida com os olhos de Deus e obedecer. E agora vamos para a próxima petição aqui, ó. E de revelação do pleno conhecimento dele. Esse é um texto muito perigoso, que os carismáticos adoram muito. Pena que eles usam sem o contexto. Porque aqui não é uma nova revelação. Aqui não é uma revelação mística. Aqui não é uma revelação de algo novo. É para revelar o que eles já têm. A igreja já tem isso. A palavra revelação, no grego, é a palavra apocalipse. E a palavra apocalipse é a conexão de duas palavras, que vem da palavra apóstolo, que é enviado para fora, e a palavra eucalipto, que significa uma árvore grande que faz sombra. Então, em outras palavras, a palavra revelação significa para fora da sombra, revelado, as cortinas abertas, o véu foi tirado. É isso que a palavra revelação significa. Então, essas artimanhas humanas de nova revelação, Deus está mandando revelar aqui, não é verdade. A verdade está aqui, ó. A revelação que nós precisamos, no pleno conhecimento dele. E por que isso? Porque o povo tem muito entendimento, mas conhece pouco Jesus. Pleno conhecimento dele, não é mais ou menos, não é algum conhecimento, não é falar sobre ele, não é ter uma ideia dele, mas é pleno conhecimento dele. O problema da humanidade não é social, não é político, não é econômico, é teológico. Deus disse em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece. O meu povo, Deus disse. Olha que peso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha o que Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do capítulo 8 de João, Jesus confirma, e se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Então presta atenção aqui que a chave da libertação não é o conhecimento. Conhecimento não é poder, porque você pode conhecer a coisa errada. Você não cresce sem conhecer, mas pode conhecer sem crescer, se conhecer errado. A chave da libertação aqui é conhecer a verdade, porque quem liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que Paulo ora, para ter pleno conhecimento dele, porque ele é a verdade. A verdade não é uma opinião, não é uma ideia, não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. Se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Por isso que eles precisavam de revelação no pleno conhecimento dele. Não é uma revelação nova, é algo que eles já tinham a fé no Senhor Jesus. Eles precisavam de ter mais entendimento, mais compreensão, mais clareza. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você valoriza e entende a obra perfeita dele. E mais você se humilha, mais você se entrega e mais você quer obedecê-lo. Porque ele é a verdade. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vou enfatizar mais uma vez. Paulo pediu algo material aqui? Paulo pediu algum projeto para a igreja? Paulo está fazendo petições espirituais. E não só Paulo, se você estudar os apóstolos,
os discípulos sempre oraram por algo espiritual. Por quê? Porque eles entendiam o conceito e o princípio do reino de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então eles entendiam e viviam esse princípio. Paulo não está pedindo nada material, nada físico para a igreja. Ele está pedindo visão para a igreja. Visão espiritual para a igreja entender qual a esperança do chamamento dela, a herança delas em Deus e o poder de Deus que opera através da igreja. Será que isso ia fazer a diferença na vida deles? Será que isso faz a diferença na tua vida se você entender isso? Completamente. Afeta todas as áreas da tua vida. Espiritual, mental, emocional, sentimental, financeira, física, matrimonial, familiar, afeta tudo. Porque é espiritual, vem do alto. É visão. Sem visão o povo perece. Iluminados os olhos do vosso coração. A palavra coração aqui não é o músculo que bate dentro do teu peito. A palavra coração aqui é o estado mental, é a mente. É o entendimento. Precisa ser iluminado. Precisa de luz. A luz prevalece sobre as trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A palavra ignorância está conectada com a palavra trevas. E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. A palavra sabedoria está conectada com a palavra luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Agora veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso que Paulo está pedindo ali em Efésios, na oração, a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Paulo está orando de acordo com as Escrituras, para eles terem os olhos do coração deles iluminados para entender o chamamento deles. Viu como você precisa da luz para entender quem você é, da onde você veio, por que você está aqui, para que você está aqui, para onde você vai? E para que eles precisavam ter os olhos do coração iluminados? Versículo 18. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A igreja é rica, a igreja é viva. A igreja tem o poder de Deus operante eficazmente nela. E muitas vezes vive como morta. Por isso é importante isso daqui. A palavra esperança aqui é a palavra esperançar. Não é uma esperança oscilante, um estado de humor, que hoje você tem esperança, amanhã acontece alguma coisa, você não está bem, já não tem mais. Essa esperança aqui é uma palavra viva, é uma certeza. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Ele tinha por certo, certeza, a esperança dele era viva. E é essa esperança que devemos ter. Não é uma expectativa, não é algo que pode acontecer, mas talvez não aconteça. É algo que já aconteceu no plano espiritual e só está esperando o tempo de Deus para ser concluído aqui na terra. Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13, Paulo diz assim para os Tessalonicenses: não entristeceis como os demais, que não têm esperança. A nossa esperança é viva, é única. A esperança do chamamento. Quem nos chamou? Deus, o dono, o Senhor. Da onde Ele nos chamou? Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele nos deu vida, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, como os filhos da desobediência, e éramos filhos da ira por natureza. Mas Ele, pela tua rica graça, nos deu vida. E para que Ele nos chamou? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Efésios 1:4. Então, olha a importância de saber a esperança do chamamento. Quem te chamou, da onde te chamou e para que te chamou. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto os que de antemão conheceu,
a esses também predestinou, para serem conforme a imagem do teu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Percebe a gramática que Paulo usa aqui em Efésios? Grandeza, riqueza, glória, poder, plenitude. Em Cristo nós somos ricos. Nossa riqueza é insondável. A igreja é a herança de Deus. Porque nesse versículo aqui está falando, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós somos herança de Cristo. Nós temos a herança em Deus, mas nós também somos a herança dele. Aqueles que são santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Naqueles que evidenciam ele. Naqueles que servem a ele. Naqueles que obedecem a ele. Naqueles que priorizam ele. Somos a herança dele. Em Cristo Jesus o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Vamos adiante. Do versículo 19 ao versículo 23, Paulo vai desempacotar aqui o poder maravilhoso de Deus. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. No versículo 19, Paulo usa 4 palavras distintas para a palavra poder, e elas têm muito significado, porque esse poder aqui opera nos santos, poder para com os que cremos, para aqueles que acreditam, que receberam o Evangelho, que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esse poder opera em nós, isso é muito importante. E a primeira palavra que ele usa para poder aqui, qual a suprema grandeza do seu poder, é a palavra dínamos, que se usa para dinamite. Por isso que ele tem poder de trazer a pessoa das trevas para a luz e quebrar a idolatria, a imoralidade, o pecado, a embriaguez, a soberba, o coração duro num coração obediente. E a segunda palavra aqui está relacionada à energia, aquele que faz funcionar todas as coisas. É ele que dá ordem às estrelas, ao sol, à lua, aos mares, aos ventos, aos raios, aos trovões. É ele que tem poder. Isso faz toda a diferença, porque muitas religiões, muitas pessoas pensam que é o horóscopo, pensam que é a astrologia, pensam que é a ciência. E não é, é Deus. E a terceira palavra para poder aqui está relacionada à autoridade, controle, poder e domínio. Quando a terra está um caos, o céu não está em pânico. Ele está no controle de toda a história. Só que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para o homem natural é loucura. Mas nós temos a mente de Cristo. Então Deus está no controle, na rédea do universo. Não tem nada perdido. E a quarta palavra para poder aqui, segundo a eficácia da força do seu poder, está relacionado à sua glória, à sua majestade, à sua reputação. É eficaz. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Já está tudo feito. Novos céus e nova terra. As bodas do Cordeiro, a cidade santa, que não precisa nem da luz do sol, nem da lua, porque o Cordeiro é a nossa lâmpada. Tudo isso se manifestará por causa da força do seu poder, da eficácia do seu poder. E como eu disse que é um texto de conexões, no versículo 20 ele vai revelar que poder é esse, que força é essa, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Está falando da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus. O maior milagre de Jesus não foi andar sobre as águas, não foi transformar água em vinho, não foi multiplicar pães e peixes, não foi ressuscitar Lázaro, não foi curar leprosos, cegos e surdos, não foi expulsar demônios. O maior milagre de Jesus foi a sua ressurreição. Ele ressuscitou em glória, está no lugar de honra, assentado à destra de Deus. Se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse assentado à destra de Deus, todos os milagres cairiam por terra. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 14 e versículo 19. É um capítulo onde ele trata sobre a ressurreição. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Se a nossa esperança em Cristo se condiz somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição é a confirmação de Deus que a obra de Cristo foi perfeita. Por isso ele está sentado à destra de Deus, um lugar de honra, de autoridade, de poder e domínio e de soberania. E sabendo desse lugar de honra de Jesus, que diferença isso faz na tua vida? Você já tem se rendido totalmente a Ele? Você já tem Ele como seu Senhor e Salvador? Você o honra conforme a sua conduta, como seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações? E no versículo 21, Paulo vai enfatizar ainda mais esse lugar de soberania e honra e autoridade e posição de Cristo Jesus. E ele vai usar alguns termos judaicos aqui. Lembrando que muitos judeus não receberam Jesus como Messias. E Paulo vai deixar muito claro aqui quem é Jesus Cristo e aonde ele está. Lembrando que Paulo também no passado não cria, mas o próprio Jesus apareceu a ele e chamou ele para o arrependimento. E ele se tornou o embaixador de Cristo. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Em outras palavras, acima de tudo e de todos. Potestade, principado, poder e domínio era muito usado na época paulina, nos tempos de Paulo. Eles enfatizavam muito isso. Tinham medos de espíritos, de anjos, de demônios. E você percebe que Paulo, tanto aqui como em outras epístolas, ele nunca enfatiza o poder desses demônios ou anjos, seja ele bom ou eles maus. Mas o poder de Cristo Jesus aqui, ele enfatiza, ele engrandece, ele mostra a grandeza de Cristo e não dos demônios, como muitas pessoas fazem. Enfatiza mais o poder de Satanás, mais o poder dos demônios, mais anjos do que o próprio Cristo. E Cristo está acima de todos, de tudo e de todos. Não somente daqueles que se possam referir agora, mas nos tempos vindouros. Em outras palavras, ele está acima dos anjos, sejam eles bons ou maus. Ele está acima dos homens e ele está acima dos demônios. Por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 11 está escrito assim: que ao nome de Jesus se dobre, não é se dobrará, é se dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, em todas as esferas, sejam elas boas ou más, espirituais ou terrenas, todos se dobrem. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus disse a João: não temas, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno, não é o diabo. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, quando ele está dando a grande comissão aos seus discípulos: eis que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-o a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você tem dúvida ainda de quem é Jesus? Ou se tinha, sua dúvida acaba agora. E no versículo de número 22 e 23, Jesus tendo essa posição, essa autoridade, estando acima de tudo e de todos. Olha o amor que ele tem pela igreja. Ele escolheu o seu povo através da igreja. Por isso que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16: eu edificarei a minha igreja. Atos capítulo 20, versículo 28, a igreja que Jesus comprou com o teu sangue. A igreja é o corpo de Cristo. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Todas as coisas, não foi algumas, todas as coisas debaixo dos pés dele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas.
Isso é muito profundo. Por isso que Paulo está orando para a igreja aqui, para que ela tenha esse entendimento, para saber quem ela é. E assim ela não vai atacar a igreja, não vai abandonar a igreja, não vai blasfemar contra a igreja. Ao contrário, ela vai servir a igreja, vai honrar a igreja, vai frequentar a igreja e vai saber o que significa ser igreja. Porque toda vez que alguém ataca a igreja, que alguém blasfema contra a igreja, que alguém critica a igreja, que alguém persegue a igreja, está perseguindo a cabeça, que é Cristo. Por isso que Jesus disse a Paulo, em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja, mas ele estava atacando a cabeça. E todo aquele que serve, que ama, que investe, que respeita, que honra a igreja, está honrando a cabeça, que é Cristo. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Olha os termos, plenitude, enche, tudo, todas as coisas. Termos importantíssimos, está falando aqui de intimidade, de unidade com Cristo. Se ele é o cabeça e a igreja é o corpo, significa a intimidade é única, porque o corpo não sobrevive sem a cabeça. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, ele diz assim, e deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à tua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque Cristo escolheu a igreja, o teu povo, o teu corpo. A cabeça é o que pensa, é o que dá o comando, é o que dá a direção, e o corpo é aquele que trabalha, aquele que obedece. Por isso que eles têm que estar conectados. Não existe uma igreja viva sem estar conectada com a cabeça. O ramo sem a videira ele seca. A ovelha sem o bom pastor ela morre. E o corpo sem a cabeça não sobrevive. João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O corpo segue, ouve a voz do bom pastor. Não ouve a voz do estranho, não segue o estranho, segue a voz dele. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Você percebe como Paulo iniciou e como Paulo concluiu a oração? Uma oração curta, não é longa, uma oração precisa. Ele começa falando dos santos e termina falando dos santos, da igreja. A igreja é o corpo, a plenitude, o cumprimento daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus cura, aviva, transforma e restaura através da igreja. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, quando João teve a visão de Cristo Jesus glorificado, a primeira coisa que ele viu não foi Jesus, foi os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E Jesus estava no meio dos 7 candeeiros. Jesus está no meio da igreja. Conheço as tuas obras. A igreja é o corpo de Cristo. E ele ama a igreja. A igreja é a sua noiva. A igreja é séria, é importante e é sagrada aos olhos de Deus. Você viu quão rico você é? Quão abençoado você é? Você já tem a esperança do seu chamamento? Você já sabe qual é a sua herança em Deus? Você já sabe qual é o poder eficaz de Deus que opera através de você, através da igreja? Se você não sabe, não ore por coisas, ore por sabedoria. Que Deus ilumine os olhos do teu coração e te dê o pleno conhecimento de Cristo Jesus. A igreja não precisa de projetos, a igreja precisa de visão. Você é abençoado, mas precisa saber que é. Porque se você tem, não sabe que tem, é como se não tem. E a palavra é para você saber que tem e o que você tem. Esse Cristo vivo não é do Jesus que está na parede, pendurado na cruz, mas daquele que reina, daquele que está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome, não só do presente século, mas também do vindouro, que ressuscitou, está à destra de Deus. É esse Jesus, é esse chamamento, é essa esperança, é essa herança, é esse poder, é essa vida, é essa riqueza que Deus quer que você receba, entenda e viva. Que você seja abençoado, aplique essa palavra, anote essa palavra e seja uma pessoa viva em Cristo Jesus.